Após a rejeição do relatório da CPI do crime organizado, olha só o que aconteceu. Tivemos uma grande reviravolta no cenário político. O que ontem parecia um grande cerco contra os ministros do STF, hoje a situação já é completamente contrária. São coisas que só acontecem no Brasil. Fatos difíceis de acreditar, mesmo vendo. Mas a voz do povo não pode se calar. Vamos dar todos os detalhes desse novo embate entre o Alessandro Vieira e os ministros do STF e mostrar aqui para vocês dois vídeos com a visão de ambos os lados e eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês sobre o assunto. Ainda hoje tivemos uma prisão inesperada em que, mais uma vez, o judiciário prendeu quem clama por liberdade e justiça ou ousa o questionar. Vamos ao vídeo primeiro do Alessandro Vieira e na sequência a gente conversa. Então, olha só o trecho desse vídeo e fica aqui comigo para a gente debater. O objetivo é entregar o conteúdo. Isso foi feito de uma forma inédita na história desta casa, do Senado da República. A decisão dos colegas pela não aprovação, pelo placar de 6-4, após uma intervenção direta do Palácio do Planalto com a mudança de integrantes, ela reflete apenas o atraso na pauta. Essa é uma pauta permanente. Ela não acontece hoje, mas ela tem data para acontecer. Em pleno andamento da sessão, em pleno andamento da votação, você tem manifestação de ministro Supremo apontando para a cassação de mandato, para a inelegibilidade. Isso interfere diretamente no processo de votação e tem que ser levado em consideração. Mas é como eu disse, essa é uma pauta que pode ser adiada, mas evitada não. Em algum momento, o Brasil vai ter maturidade institucional para verificar a conduta de integrantes do Supremo, que são seres humanos como cada um de nós e podem cometer erros. A missão foi cumprida. Pessoal, vocês viram isso, mas tem mais, né? Não acaba por aí não. Eu quero saber a sua opinião sobre essa rejeição do relatório da CPI do crime organizado após uma manobra do governo. E se você também achou um absurdo, já se inscreve aqui agora mesmo no canal, pois vamos organizar um movimento para combater esse autoritarismo que reina no Brasil. E não podemos aceitar isso, né? Para você que está chegando agora, vamos dar um resumo de tudo o que aconteceu. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, é um prazer ter você aqui, você está no canal Brasil Raiz. E eu vou mostrar aqui agora o vídeo do Gilmar Mendes, que é mais absurdo ainda, e fala sobre a prisão que aconteceu no dia de hoje após a ordem do sistema judiciário. Então eu te convido para ficar até o final do vídeo para você não perder nada. Então bora lá trazer aqui para vocês essa informação. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês verem o poste mijando no cachorro. O relatório foi negado após uma força-tarefa aí do governo e do Toffoli, que passa de acusado para acusador, dizendo que pode deixar inelegível quem ataca as instituições. Toffoli diz que o relatório da CPI contra ministros do STF é abuso de poder e pode levar à inelegibilidade. Olha só essa matéria que saiu da Folha de São Paulo e comenta aí o que você está achando. Não pode mais questionar o STF, não pode mais pedir investigação, não pode mais apresentar provas sobre o que acha injusto sobre eles. É isso, gente. Aqui está aqui. Toffoli diz que o relatório da CPI contra ministros do STF é abuso de poder e pode levar à inelegibilidade. Além de Gilmar, Cássio, Fux e Mendonça também reagem após texto apresentado no Congresso. Toffoli diz que o Alessandro Vieira tem como único e nítido objetivo conseguir votos. Então, o ministro Dias Toffoli do STF afirmou nesta terça-feira, dia 14, que o relatório da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que pede o indiciamento dele e dos colegas do Tribunal Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, é abuso de poder e pode levar à inelegibilidade. Segundo Toffoli, o texto final apresentado pelo senador Alessandro Vieira é completamente infundado e tem como único e nítido objetivo conseguir votos. O ministro deu as declarações durante uma sessão da segunda turma do STF, iniciada com um discurso crítico de Gilmar Mendes ao relatório. Isso pode levar não só a sanções em outras áreas, como Vossa Excelência Gilmar Mendes já mencionou,
quando disse a respeito da atuação do Ministério Público, mas também da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter votos em proselitismo eleitoral, é o que disse Toffoli. E Toffoli e Moraes, eles foram incluídos no documento da CPI, porque, segundo Alessandro Vieira, os magistrados teriam agido de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções devido à relação mantida com o Banco Master. Os outros magistrados da segunda turma também se manifestaram em apoio aos colegas incluídos no pedido de indiciamento. Cássio Nunes Marques disse concordar com os questionamentos feitos por Gilmar, e Luiz Fux defendeu a necessidade do plenário do Supremo julgar a questão relativa aos poderes das CPIs. André Mendonça disse que investigações indevidas não podem ser feitas em nenhum seara. E como mostrou a Folha, o escritório da mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi, recebeu 80,2 milhões de reais em 2 anos do Master. Ela e o marido também voaram em jatos executivos de empresas de Vorcar ou ligados a ele entre maio e outubro de 2025 e conforme indicaram os documentos. Já o Toffoli deixou a relatoria do caso no Supremo em fevereiro, pressionado após a Folha revelar conexões entre ele, o Resort Taiaiá e o banco. Então, o relatório da comissão parlamentar, no entanto, não fez imputações de crime a Daniel Vorcaro, dono do Master, e a políticos como Antônio Rueda, do União, Ciro Nogueira, do PP, que confirmaram ter relações pessoais com o ex-banqueiro. E aí, o Toffoli defendeu que é necessário dar um fim imediato a essa sanha de que atacar instituições dá voto. Atacar as instituições é atacar o Estado democrático de direito, a democracia, e isso é abuso de poder. O ministro se dirigiu aos colegas Cássio Nunes e André Mendonça ao dar as declarações, mencionando que eles assumirão respectivamente a presidência e a vice-presidência do TSE e comandarão as eleições de outubro. Não podemos nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram, atacar as instituições para obter votos e compuscar o voto do eleitor, porque é disso que se trata quando surge um relatório aventureiro desse tipo. É tentativa de obter votos e esse voto é um voto conspurcado porque é antidemocrático, é um voto corrupto e essas pessoas não merecem a dignidade de ser elegíveis. É assim que a Justiça Eleitoral deverá tratar, completou Toffoli, né? Então, o que ele quis dizer, na verdade, aqui, o que vocês entenderam, né, é que se você acusa, questiona o ministro, então vai ser cassado, vai ser inelegível. É praticamente isso, ou seja, eles não podem ser em nenhum momento, né, questionados, pelo menos é o que eu entendi, porque não podem ser investigados. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam disso. Vocês acham que isso é abuso de poder ou não? Comenta aí para mim, porque agora eu vou trazer o vídeo aqui do Gilmar Mendes, que também teve aqui a situação de dizer que o Congresso é que comete abuso, não o STF. Eu vou mostrar para vocês aqui essa notícia que saiu do Instagram pelo jornal Metrópolis e eu gostaria muito de ouvir você. Olha só o que ele trouxe e me fale aí o que você achou, se você concorda ou não, tá bom? Deixa eu pausar aqui para ver se vai sair o som. Incriminados 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Ele simplesmente quer isso. Aí o Gilmar Mendes saiu furioso com uma declaração, que é uma longa declaração, mas que a gente tem um resumo dela. Lado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministros do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico, que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isso, sobre essa temática, sobre os usos e abusos que têm sido sistematicamente perpetrados. Tanto pior que a proposta anunciada hoje flerta com arbitrariedades, com a criminalização de decisões que concedem habeas corpus diante de grave abuso de poder. Pois é, gente. Então aqui, isso indignou muita gente quando olhamos os comentários, né? São muitos negativos
ao STF, tanto que vários comentários, histórico é vocês estarem envolvidos com criminosos. Cadê aqui as investigações, né? Os ministros se acham donos do mundo. Então, várias pessoas aqui comentaram de forma indignada a respeito desse assunto. E para vocês verem que não acaba por aí, tem mais, né? Tem aqui o caso, lembra do cachorrinho Orelha, que foi torturado? Uma influenciadora de São Paulo é presa por suspeita de crime contra o Poder Judiciário por questionar sobre o caso do Orelha, sobre a impunidade, né, de jovens ricos, enfim, que torturaram o animalzinho. Eu vou mostrar aqui para vocês a situação, o que aconteceu, e você me fala aí o que você achou. Deixa eu mostrar a tela aqui e vamos ler essa notícia. Eu quero saber a sua opinião, tá? Olha só. Caso Orelha, influenciadora de São Paulo, é presa por suspeita de crime contra o Poder Judiciário de Santa Catarina. Em nota, o Tribunal de Justiça afirmou que a influenciadora praticou crimes contra membros do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, a influenciadora Potira Ribeiro foi presa pela Polícia Civil de Santa Catarina durante um mandado de busca e apreensão na residência dela em São Paulo. O caso aconteceu na última semana. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a mulher teria cometido crimes contra integrantes do Poder Judiciário catarinense durante as investigações sobre o caso do cão Orelha, que foi morto na Praia Brava, em Florianópolis, no início do ano. E ainda, de acordo com o tribunal, o Ministério Público de Santa Catarina foi favorável à medida, que foi autorizada pelo juiz de garantias. E a medida inicial seria apenas um mandado de busca e apreensão, mas pela reação da influenciadora, a mesma foi encaminhada para a Delegacia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Após os procedimentos, ela foi liberada. Então, a influenciadora, ela aparece como uma ativista do caso Orelha. Nas redes sociais, ela apresenta uma versão diferente. Em vídeos publicados no Instagram, ela acusou os policiais de agressão física e verbal durante o cumprimento da ordem judicial. Abre aspas. Eu tinha acabado de sair do banho quando a campainha tocou. Eles gritavam que era da polícia, eu fiquei apavorada e, segundo ela, não houve resistência e ainda assim a abordagem teria sido truculenta. Foi a coisa mais horrível que já vivi, declarou ela ao jornal. Em suas publicações, ela afirmou que apenas reproduziu informações já divulgadas por veículos de imprensa e entrevistas. Tudo que compartilhei foi dito pelos envolvidos, escreveu, né? Então ela foi presa após reação contra mandado de busca e apreensão. Então, gente, a gente vê aqui um cenário bem preocupante no Brasil. Eu gostaria de trazer aqui a minha opinião sobre isso e eu quero ouvir você também. Então, você comente aqui para mim nos comentários o que você pensa a respeito, né? Se você tem uma opinião diferente ou não a respeito desse assunto, mas a gente percebe que o Brasil começa a assistir um fenômeno preocupante, né? Decisões judiciais que, na percepção de parte da sociedade, deixam de ser apenas aplicação da lei e passam a gerar pânico, a gerar medo, como foi o próprio vídeo do Alessandro Vieira, né? Explicando aqui no começo, através da entrevista que ele deu aqui na rede social, falando que, enquanto eles estavam votando para poder pedir indiciamento de ministros do STF, os mesmos estavam falando sobre, né, perseguir aí esses políticos que fossem a favor ou que questionassem a autoridade deles. Então, nisso é claro que dá medo, né? E aí, o que acontece? Isso passou a gerar uma insegurança, isso passou a gerar dúvidas sobre os limites do próprio judiciário. O recente caso aqui do Orelha, por exemplo, envolvendo a prisão dessa influenciadora por suspeita de crimes contra membros do Judiciário de Santa Catarina, reacende esse alerta. Precisamos ficar atentos. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, houve ataques direcionados a integrantes do Poder Judiciário. No entanto, o episódio levanta uma questão um pouco maior, que vai além do caso em si, né? Até que ponto a atuação judicial está sendo percebida como uma proteção institucional legítima? E quando passa a soar como uma reação excessiva ou desproporcional? O problema não está necessariamente na existência das investigações ou punições, mas na sensação crescente de que há um endurecimento seletivo, principalmente quando as críticas são direcionadas ao próprio sistema.
Então, comenta aí para mim que eu quero saber a opinião de vocês. Esse foi o boletim de hoje. Obrigada, um beijo, até logo.